Fala rapaziada, estou aqui novamente, muito prazer, eu me chamo Felipe aqui do canal Phelps Kramer, siga em todas as redes sociais, seja no Instagram, seja no YouTube, seja no TikTok. E hoje eu vim falar sobre o mercado de trabalho para o jovem hoje, ok? É um tema legal de se falar, é um tema que eu gosto, é um tema a ser discutido, é um tema com várias experiências. Cada pessoa vai ter a sua opinião, cada pessoa vai tentar vencer, muitas vezes, e ser feliz de uma forma diferente e tá tudo certo. Mas hoje, o mercado de trabalho, aqui eu quero dizer para você que não está em nenhuma arte hoje, por exemplo, o cara era muito bom jogador de futebol e agora tá ali no contrato. Isso é um mercado de trabalho diferente. O cara foi um músico muito bom, sei lá, entendeu? Estourou. Essas pessoas que estouraram alguma coisa, alguma arte, entendeu? Alguma coisa que só ela sabe fazer muito bem e até tem um digital, um perfil muito forte nisso, enfim. Essas pessoas a gente vai deixar um pouquinho de lado, a gente não vai comentar tanto. Mas é algo muito legal e, pô, parabéns para quem conseguiu viver disso, da sua própria arte, que é, muitas vezes, para alguma pessoa é uma comunicação, para alguma pessoa é venda, para outra é futebol, para outra é jogar tênis, para outra é tocar violão, e assim vai. É uma arte, você se destaca por aquilo, para outras pessoas é criar uma banda, e assim vai. Mas hoje eu quero falar sobre primeira escala, funcionário em empresa grande. Vamos comentar. Empresa grande eu quero dizer indústrias com processos ou com muitos funcionários, né? É aquela que tu passa na BR, é aquela que é conhecida por alguma coisa, já está no mercado há tempo, vem de gerações, entendeu? Vamos começar com o ponto 1. Estabilidade. Sim. Mas que CLT não tem mais estabilidade, hoje em dia não é mais tudo isso. Calma, calma, respira. Tem estabilidade sim. Que o mercado mudou, agora o governo, eles comentam que todos da indústria são de direita e agora com esse governo vai ser todo mundo demitido e quem for contra vai ser demitido. Calma. Você está estável, se você trabalha, ok, normalmente você está estável sim. Demanda horas, ou seja, normalmente de segunda a sexta, né, uma jornada 5x2, que demanda horas do seu dia sim. Você vai trabalhar de manhã, você vai trabalhar de tarde e você tem a noite para o quê? Muitas pessoas ou fazem algo delas, por exemplo, treinam, enfim, gostam de ler livros, gostam de assistir alguma coisa na televisão. Se bem que na minha geração ninguém mais liga a TV, mas assiste alguma série, algum filme, enfim, mexe no celular, alguma coisa assim, ou só janta, ou tem o tempo de deslocamento e não faz muita coisa, ou estuda, ok? E aí ele consegue aprender um pouco. O que acontece? Você aprende na empresa, você consegue extrair os conhecimentos que tem ali, aprendendo com novas pessoas e novos processos que tem naquela empresa dali. E o que acontece com isso? Você ganha currículo, que é muito importante nesse mercado. Porque você trabalhou tantos anos ali, você sabe como aquela empresa ela se desenvolve, como aquela empresa ganha, como aquela empresa tem seus processos e cada um funcionando certinho, cada engrenagem trabalhando certinho para, enfim, no fim, em dezembro, ter todo mundo, os donos terem seus lucros e tudo ok. Ou seja, ela tem esse currículo, ela trabalhou tantos anos ali, ela entende como funciona. Isso de tu estar na empresa somente já é válido, ok? E bom, a minha visão é que é válido se você quer seguir com isso, né? Você vai construir uma vida, sim. Você consegue construir uma família, sim. Você viveu e como se fosse a última chance da sua vida? Acredito que não. Você tomou riscos? Não.
você consegue manter, se desenvolver e ser uma pessoa na sociedade boa e aceitável? Sim, óbvio, é muito válido, entendeu? Então, isso que eu queria dizer. Nos finais de semana, normalmente essas pessoas, o que acontece? Muitas aproveitam, tá? De qualquer forma, da forma que quiserem. Alguns já se aliam a bons costumes, né? Bons costumes eu não vou exemplificar aqui, mas você sabe o que é. E alguns vai na farra mesmo, entendeu? E tranquilo, se der resultado na empresa, está ok. Acredito que a maioria dos empresários já entendam isso, né? Então é um ponto a se pensar. É válido, mas tu consegue construir sua vida, sim, mas não tem risco. Não, para quem apetece um pouco da adrenalina, eu acho que peca um pouco nesse sentido. Funcionário em comércio ou alguma coisa pequena ou no varejo, né, naquela cidade, aí eu tenho que tomar cuidado, na minha visão. Você está trabalhando bastante, uma escala 6 por 1. Você, normalmente, essas pessoas, o que acontece? Elas cursam alguma outra faculdade, elas gostariam de estar trabalhando não naquilo ali, em outra coisa totalmente diferente com aquilo. Elas só mais ajudam alguém do que realmente prestam algum tipo de serviço, né? E aprende pouco, tá? Geralmente essa questão, tipo assim, você tem um conhecimento até sobre algo, mas muito raso, e você fica fazendo coisas repetitivas e ajudando pessoas assim a coisinhas pequenas, tipo, e é mais estando ali, o trabalho de estar presente. Então isso não agrega muito ao seu cérebro, na minha visão. E final de semana geralmente essas pessoas utilizam para sair daquilo ali. Ou seja, elas não querem estar aquilo ali naquele monótono de segunda a sábado, e no domingo, ou enfim, nos dias de noite, nos sábados, elas utilizam para sair e se desligar daquilo ali. Algo totalmente diverso, muitas vezes farra, outros curtindo, aproveitando, e tem poucos que, ou até criando talvez o próprio serviço, o próprio negócio, tá? Prestadores de serviço, ou MEI, ou freelance. O que acontece nesses? Eu vou dividir em dois, porque um tem uma barreira de entrada alta e outro tem uma barreira de entrada baixa. Vamos começar pela entrada de barreira, pela barreira de entrada baixa. Que o que acontece? Ele trabalha bastante, ele tem um pouco mais de grana do que algumas pessoas, ele não tem currículo em empresas, em alguma coisa assim. Ele, com a barreira de entrada baixa, ele aprende pouco, ele é mais fazedor, ele é mais pago para fazer do que para pensar, pelo conhecimento que ele tem. E a longo prazo eu acho bem ruim. Por que eu acho bem ruim? Porque ele aprende pouco, ele tem pouco conhecimento, ok? Então, no curto prazo ele consegue um dinheirinho, mas hoje no Brasil tu conseguir um dinheirinho a mais e guardar esse dinheirinho não adianta muito. Se você não sabe utilizar aquele dinheiro, você guardou 5 mil reais, você guardou 10 mil reais, você guardou 50 mil reais. Se você não sabe trabalhar, se você não sabe fazer coisas, aquilo ali é pouco, entendeu? Ah, tu vai deixar numa renda? Tu vai deixar numa renda. É isso a mais inteligente que você sabe fazer? Peca um pouco. Nesses casos, o que está acontecendo já? Um pouco do mercado digital, que eu estou analisando mais como videomakers, gestores de tráfego, alguns trabalhos manuais, que é mais fazedores, são os mais fazedores, e alguns que trabalham manualmente, mas estão fazendo uma faculdade e que sonham e pensam em sair daquilo e viver e trabalhar depois em outra empresa
aliado ao curso da faculdade. Mas eu acho um pouco complicado e como está tendo essa questão de Unisquina, cada lugar tem umas 15 mil faculdades, chuta uma moita, sai umas 25, tem que cuidar um pouco. Eu falo tem que cuidar um pouco, mas assim, eu tenho duas opiniões. É válido para alguns e nada válido para outros. Tu entendeu? Depende da sua realidade e depende do que onde você está atualmente. E mais ou menos estabilidade, assim, porque tu às vezes está muitas vezes numa escala, tu consegue trabalhar assim, mas sabe, a estabilidade não é 100% e nem zero também, porque tu trabalha, tu faz bem as coisas, tu, entendeu? Tu é um fazedor, as pessoas te conhecem por isso. Mas sim, é mais baixa. Agora a gente vai para a barreira de entrada alta. O que acontece? Ela trabalha bastante também. Todos, na minha visão, que são prestadores de serviço, assim, trabalham bastante. Tem mais grana, sim, e aprende mais. Às vezes até tem um pouco menos de grana no início, porque ele está aprendendo sempre mais. Às vezes ele já começa com um ajudante. Isso que eu quero dizer. Mas a longo prazo é melhor. Ele trabalha em horários diferentes, aprende bastante e a longo prazo, que nem eu comentei, então ele vai aprendendo cada coisinha, cada dia, ele vai experienciando algo que ele não conhecia e sempre tem algo que ele não conhecia. Daqui a pouco, daqui a alguns anos, ele tem uma vasta experiência para poder precificar isso melhor e colocar isso no mercado de trabalho. Manuais, alguns trabalhos manuais hoje, aqueles que já vêm há tempo fazendo aquilo, que não ganharam tanto no início. Quem trabalha com agentes de IA hoje, alguns já estão conseguindo faturar bem, tá? Fazedor, mas pensador também. Muito mais pensador do que fazedor, ou seja, pelo conhecimento que ele tem. E isso eu acho válido, tá? Ou ainda pessoas que fazem faculdade, e a gente entra numa quebra de argumento, porque antes eu falei, faculdade, não sei o quê, mas quem faz faculdade tem o QI, quem indica, está aprovado também, porque vai se dar bem, ok? Mais ou menos estabilidade, um pouco mais alta, porque tu tem um conhecimento que muitas pessoas não têm. E claro, se ele não for dominado pela IA. O melhor dos melhores e o que acontece menos, que é construir empresa com processos. É o mais difícil hoje, mais custoso, mas é o melhor porque não depende de você estar ali 100% daqui a um tempo. Tu entende? Você não depende de chefe, você tem poucas normas, tu tem que cuidar de quem tu depende. Por exemplo, às vezes tu depende de uma regulamentação do governo. Um exemplo bem diferente, tipo assim, tu tem uma sorveteria, né? Tu tem tudo ali escalonado certinho. Aí, por exemplo, o governo descobre que sorvete é muito prejudicial, é cancerígeno, e aí ele tem alguma coisa da Anvisa ali que proíba. Teu negócio está fadado, ele está refém disso. Tu entende? Claro, eu dei um exemplo bem diferente, mas é isso que eu quero dizer. Por exemplo, terraplanagem, sabe? Aí sai uma lei ambiental, sai alguma questão ambiental. Então, tu tem que cuidar um pouquinho de quem tu é refém hoje, mesmo que tu ache que não, tá? Ele é quase teu chefe, porque tu tem que acatar muitas vezes ele. Ou tu faz trabalho por fora e aí, enfim, daí tu que se vire. E menos redes sociais também, porque tu tem uma empresa, tu tem tudo certinho, tu tem as engrenagens rolando, tu tem acontecendo e você não fica refém de redes sociais, porque tu é só o cara que sabe gerir as coisas. A gente vai para um outro tópico também, que é o trabalho fora do Brasil. O trabalho fora do Brasil, eu acompanhei alguns conteúdos de algumas pessoas sobre isso e são bem variados, tá? Tu vai encontrar pessoas que moram em Portugal, em Canadá. Em Portugal, eu já vi pessoas falando, algumas falando ok, não, muito bom, qualidade de vida melhor.
Outras já falam assim, não, a qualidade de vida é boa, mas tu gasta muito também. Aí outros no Canadá, assim, trabalham como, sei lá, pedreiro, ajudante, garçom, limpador lá de não sei o quê. Sim, é válido, tu consegue guardar uma grana, mas quanto tu consegue guardar é muito variado. Tem pessoas que se dão bem, tem pessoas que não se dão. Eu não consegui chegar numa conclusão única de falar é válido, não é válido, porque depende muito o país, depende muito como você lida com as coisas, depende muito como onde você gasta e quanto tempo tu quer ficar naquele lugar, quanto tempo tu se tu pretende morar para sempre lá ou não, tu entende? Se tu adapta a cultura, se tu gostou ou não, se você preza mais por aquilo que o país oferece. Enfim, tem várias variáveis e, por exemplo, que nem eu comentei, conseguiu juntar 50, 100 mil reais, aí você volta para o Brasil. Você começa tudo de novo? Você tem 100 mil reais na conta, mas e aí? Você vive de renda esses 1.000 reais? Acho que não. Tu entende? É isso que eu quero chegar, mais ou menos. 100 mil reais hoje é bastante e é pouco. O guru vai te dizer que é pouco, a pessoa que tem pouco vai falar que é muito, e assim vai, tá? Cada realidade é diferente, você já sabe disso. E esse foi mais um vídeo. Deixa aqui nos comentários o que tu achou desse vídeo, o que tu tem para agregar também ao conhecimento desse vídeo, que eu gosto de ler os comentários. Valeu, tamo junto!